Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você, que está num processo eterno de aprendizagem. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma reflexão. Será que nós sabemos exatamente quais são os nossos limites? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para você o porquê que eu fiquei ausente 2 semanas sem postar nenhum vídeo no canal. Estou passando por um processo atualmente de muita transformação na minha vida. Como você viu, eu publiquei aqui um vídeo falando sobre a minha demissão, né, que fui demitido nesse ano, e passei a ter que me reinventar. E uma das formas de eu me reinventar foi justamente focar ainda mais no canal. E a minha cabeça está passando por vários sentimentos, várias emoções que estão me rodeando neste momento. E é justamente sobre isso que eu quero falar para você. O fato de eu trabalhar há muito tempo como CLT, foram cerca de 7 anos mais ou menos, fez com que quando eu fui demitido eu estranhei muito e me fez automaticamente ter que me reinventar, não somente como profissional, mas na minha própria rotina. Porque eu estava acostumado a ter um horário para acordar, a um horário para chegar no trabalho, a um horário para sair. E hoje eu não tenho mais essa rotina de horário, ou seja, tudo que eu for criar depende de mim. Então esses sentimentos de novas coisas acontecendo, esse sentimento de eu ter que me reinventar, tomou conta muito forte de mim nessas 2 semanas que passaram. E justamente eu entrei numa crise de pensamento sobre o próprio canal, onde eu estava vendo que eu estava fazendo as coisas um pouco forçado e não estava querendo que isso fosse forçado. Eu estava tentando fazer com que o processo fosse natural e eu comecei a me perceber e eu falei, não, calma, alguma coisa está acontecendo comigo, eu estou vivendo um processo de muitas transformações, projetos novos estão surgindo, tem o projeto do canal, eu tenho que me reinventar dentro da minha própria rotina, a minha própria rotina está totalmente conturbada, eu tenho que me alinhar. E eu peguei justamente essas 2 semanas para fazer essa readequação na minha rotina. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque justamente foi um período que eu me esgotei de viver uma vida onde eu estava me forçando a postar os vídeos porque eu não estava me planejando, porque eu não estava conseguindo me organizar dentro da minha própria rotina. Então eu cheguei no limite de calma. Se eu estou sempre postando os vídeos e não estou tendo um certo planejamento, é porque alguma coisa está acontecendo. E aí eu comecei a me perceber mais, comecei a dar valor para os sentimentos que estavam aparecendo para mim e isso foi fundamental para eu retomar a postar os vídeos aqui no canal. E na minha vida eu sempre fui uma pessoa que eu nunca conseguia terminar o que eu iniciava, justamente porque eu não entendia exatamente a importância do foco. E neste tempo eu pude perceber que para mim faltava a organização, mas também o foco, que foi algo fundamental de eu perceber e eu falar, não, se eu quero que as coisas andem de uma forma natural, sem uma pressão, por ter que postar o vídeo, eu tenho que ter mais organização, eu tenho que ter mais foco no que eu quero e tenho que trabalhar isso não somente fora, mas dentro de mim, Tenho que desenvolver esse foco dentro de mim. E fui correndo atrás de me descobrir e o que eu poderia fazer para poder me reinventar e trazer o foco e automaticamente a organização para assim eu continuar postando os vídeos do canal. E uma coisa que eu percebi nesse tempo é o quão difícil é a gente pedir ajuda para as pessoas. E nesse momento aqui eu agradeço a ajuda de um amigo, o Ricardo, que tem me acompanhado bastante nessa trajetória e também ele é uma pessoa que está passando por esse processo de transformação e juntos estamos tentando sair desse meio novo que estamos sendo inseridos. Estamos criando novas rotinas, estamos criando novos hábitos juntos e o quão difícil é pra gente pedir ajuda para os outros. Meu Deus, é uma coisa assim que não tem como explicar, mas é algo que parece que a gente se sente
inferior ao pedir ajuda, parece que a gente se sente que está mendigando algo quando a gente fala, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E o Ricardo está sendo fundamental para poder me ajudar também a organizar, e atualmente estamos tendo uma troca bem natural e fazendo o possível para respeitar o nosso organismo e também ao mesmo tempo se movimentar nesse processo de se descobrir dentro da nossa nova rotina. E essa é uma fase muito interessante que eu vivo comigo mesmo. Eu estou buscando automaticamente, quando essas transformações surgem, respeitar o meu corpo, respeitar os meus limites, mas sempre pensando em se movimentar. Nunca somente refletindo, mas possivelmente buscando soluções para os momentos que eu estou vivendo. Então, é uma coisa que eu encontrei e cada vez mais eu falo para você que é a importância da gente se perceber. E isso faz total sentido dentro da nossa vida e é uma coisa que eu pratico muito, que é o respeito com os meus limites e o respeito com o meu corpo. E o que eu descobri nesse tempo, né, que eu estou vivendo e esse tempo que eu fiquei afastado aqui do canal, justamente é que eu preciso me conectar com novos hábitos e fazer com que esses hábitos surjam aos poucos na minha vida. Hábitos como acordar mais cedo, hábitos como voltar a praticar exercício, hábitos como organizar a minha rotina e ter claro o que eu quero dentro da minha semana, estão fazendo total diferença para eu continuar me planejando dentro do canal. Então, esse momento que eu estou vivendo está servindo justamente para eu me perceber e o que falta dentro da minha rotina para que eu consiga executar um trabalho mais fluido dentro da minha vida, para que não seja algo que venha em cima de pressões, né? E seja algo mais natural e prazeroso para mim. Então esse momento está sendo primordial, me perceber e me reconectar com novos hábitos. E por que eu falo sobre isso para você? É justamente que a importância que tem em reconhecer os nossos limites. Simplesmente quando a gente reconhece os nossos limites e as nossas fraquezas, faz com que a gente perceba como a nossa vida está caminhando. E isso nos ajuda a cada vez mais ter qualidade de vida e mais saúde mental. Uma coisa muito importante é que somente nós podemos reconhecer os nossos limites. Ninguém mais, além de nós, podemos reconhecer esses limites dentro da gente. Porque quando a gente dá atenção para esses sentimentos, para essas emoções, automaticamente a gente vai enxergar quais são os nossos limites. E como eu falei, neste momento que eu estava vivendo, eu estava precisando dar uma pausa para justamente organizar a minha rotina. Então era o meu limite ali, eu fiquei esgotado e automaticamente eu falei, não, tudo bem eu não postar vídeo nessa semana, eu preciso me reconectar com o meu propósito dentro do canal e preciso me organizar e perceber o que está acontecendo na minha vida. E foi justamente o que eu fiz e por isso agora eu estou voltando a postar os vídeos. E justamente quanto mais nos preocupamos em se perceber, mais ficamos próximos aos nossos limites. Se você está perdido aí e não sabe qual que é o seu limite, aí eu te pergunto, será que você está se preocupando em se perceber em coisas pequenas que acontecem no seu dia, em coisas pequenas que acontecem ao seu redor? Isso é fundamental para a gente dar mais atenção ao nosso corpo, à nossa mente e automaticamente a gente se conectar com os nossos limites. E muitas vezes as condições da nossa vida, da nossa rotina, a famosa falta de tempo, faz com que a gente não crie esse hábito de se perceber. Mas eu te falo, quanto mais cedo a gente entender a importância de se perceber, mais rápido vamos se conectar com os nossos limites, vamos nos atentar ao que está acontecendo dentro da gente. E eu te falo, para gerar mudanças na nossa vida, precisamos refletir, precisamos sentir as emoções, precisamos analisar o contexto da nossa vida e isso de uma forma leve, fazendo com que todas essas reflexões se transformem em atitude, né? Em atitude, uma mudança de postura, uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento e também uma mudança de ação. E aqui também eu quero te falar que é aonde entra o equilíbrio. Porque não adianta somente refletir,
Eu acredito muito que a gente tem que refletir, mas ao mesmo tempo tomar atitude. Porque para mim, eu acredito muito que não adianta você somente refletir e não agir. E também não adianta você agir sem pensar. Porque muitas vezes vão aparecer atitudes por impulso, atitudes sem consciência. E quando você consegue unir a reflexão à atitude, as suas ações elas se tornam cada vez mais conscientes diante do seu dia a dia, diante do seu cotidiano, e automaticamente você se torna um ser mais consciente para a sua vida. E uma frase que tem me ajudado muito a superar esses momentos, meus de fraquezas, de indecisões, de conturbações, é justamente preciso da sua ajuda. Quantas vezes você já fez isso para uma pessoa? É muito difícil falar isso, Justamente a gente não consegue muito pedir ajuda para os outros, mas conforme a gente vai praticando isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente percebe o quão libertador é. E aí eu te pergunto, o porquê é tão difícil da gente pedir ajuda para os outros? E aí eu te falo, é justamente porque a gente quer se mostrar mais forte para os outros, não quer mostrar os nossos lados frágeis, os nossos lados de fraqueza. E sempre queremos estar por cima, sempre queremos mostrar o nosso lado melhor. Mas eu te falo que muitas vezes a gente não conseguindo pedir ajuda ao próximo, e a gente pode cometer um equívoco, porque realmente acaba sabotando a nossa verdadeira transformação. Então, pedir ajuda neste momento é primordial para poder conseguir também ter novas perspectivas, para poder sair desse nimbo de pensamentos. E eu quero também te falar o quão necessário é a gente ter consciência do processo de autoconhecimento na nossa vida. Porque é justamente quando a gente se autoconhece que a gente começa a identificar quais são as nossas barreiras, quais são os nossos limites. E muitas vezes, quando a gente descobre quais são os nossos limites, é lá que se encontra o nosso equilíbrio dentro da nossa vida. Então, é de extrema importância você saber qual que é o seu limite. E eu te pergunto, será que você sabe qual é o seu limite? Será que você consegue respeitar este limite? Muitas vezes, quando na sua cabeça você está falando não, mas da boca para fora você acaba falando sim. É muito bom a gente se atentar a essas vozes em determinadas situações, porque são nelas que muitas vezes podemos encontrar os nossos limites. E agora eu quero pedir sua ajuda. Se dentro do que eu te falei, se dentro do que eu trouxe de reflexão, alguma coisa fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que faça sentido para sua vida, que seja importante para você. Porque precisamos criar uma corrente para poder compartilhar conteúdos que gerem mais reflexão na vida das pessoas. Porque somente através da reflexão, somente através da autoanálise é que conseguimos gerar transformações internas. Então eu conto com o seu compartilhamento desse vídeo. Conto também, quero saber o que você acha sobre esse assunto e você sente essas coisas que eu também sinto. Compartilha aqui embaixo, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. E também para você que não é inscrito no meu canal, eu peço para que você se inscreva para fortalecer esse trabalho e cada vez mais eu conseguindo publicar conteúdos que sejam relevantes para as pessoas e façam com que elas consigam refletir dentro da própria rotina e dentro da própria vida. Porque este foi o jeito que eu encontrei de ajudar o maior número de pessoas possíveis. E eu conto com você. E para finalizar esse vídeo, eu faço aquela pergunta que eu sempre faço nos meus vídeos. E aí? Bora sair do caos?